Ó, pra vocês verem como iluminação é importante. E aí, meus compadres, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui de história no YouTube. Peço para vocês que vocês já se inscrevam no canal, desce o dedo nesse like, porque o vídeo hoje, ó, tá uma riqueza. É mesmo, é? Mas antes de entrarmos no tema, solta a vinheta aí, meu filho. A vinheta de hoje foi produzida por esta autarquia de informática 1, Felipe Kainan. Valeu, Felipe! E minha intenção aqui é que todo vídeo novo eu tenha uma vinheta nova produzida por algum aluno meu. Então, se você quiser me doar uma vinheta para eu colocar aqui, pode mandar para mim pelo WhatsApp. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje estaremos tratando sobre ciclo do ouro no Brasil, expedições, descobertas e a fiscalização real, como o Estado português ele se organizou para poder controlar a venda, o comércio desse ouro descoberto aqui no Brasil. Mas, professor, eles acharam o ouro assim do meio do nada? Antes da descoberta das primeiras jazidas de ouro na região do Rio das Velhas, onde hoje ficam os municípios mineiros de Sabará e Caeté, que isso ocorreu em 1690, muitas décadas antes, o governo português e também alguns particulares já financiavam expedições das quais pessoas, capatazes, diversos tipos de mercenários e tudo mais, adentravam aos sertões do Brasil. Lembrando que o termo sertão, no tempo colonial, significava interior do Brasil. Muitos foram os tipos de expedições, e a gente classifica as expedições nesses tipos. Primeiro, as entradas, que eram expedições oficiais organizadas por autoridades portuguesas em busca de ouro e também para tentar minar ameaças indígenas. O segundo tipo, que é o mais conhecido dentro dessas expedições, foram as bandeiras. As bandeiras eram expedições armadas organizadas por particulares de São Paulo. Nessa época, São Paulo era apenas uma pequena vila da capitania de São Vicente, mas que vai começar a ganhar importância devido ser um centro de caminhos destas bandeiras. O terceiro tipo de expedição que nós vemos é a expedição que consistia num contrato do qual bandeiras organizadas elas tinham a finalidade de destruir quilombos e também acabar com tribos indígenas. Esse tipo de bandeira a gente chama de sertanismo de contrato. E por fim, e essas são as bandeiras que nos interessam, foram as bandeiras de prospecção. Elas eram organizadas justamente para procurar metais preciosos. E foi a partir do tipo dessas bandeiras que, na região de onde hoje é Minas, encontraram ouro. Grana, grana, grana! Mas o ouro encontrado no Brasil não foi qualquer tipo de ouro, não. Foi uma espécie de ouro muito específico, que é encontrado em forma de pó, nas margens dos rios, no meio do cascalho, da argila, que é o famoso ouro de aluvião. E é um tipo de ouro, pessoal, para ele poder ser garimpado, ele precisa de várias técnicas para poder separar ele da sujeira, né, dos cascalhos, dos rios. Mas mesmo com essa peculiaridade, ouro é ouro, né, pessoal? Então nós começamos a ver o primeiro surto urbano brasileiro. Porque as pessoas começaram a vir de várias regiões do Brasil e do exterior para virem em busca desse ouro. Alguns cronistas, alguns jesuítas da época, dentre eles a gente tem os escritos do padre José Antonil, que fala que fazendas inteiras de cana foram abandonadas porque a galera ficou vidrada nesse ouro. Muitas pessoas também traziam seus escravos para que estes pudessem explorar o ouro para eles. Aqui no Brasil começaram a ser trazidos muitos escravos da costa da Mina, onde hoje é a atual Gana.
Os escravos dessa região eles já tinham contato com extração de ouro, eles já traziam técnicas que foram aperfeiçoadas aqui no contexto das explorações brasileiras. Mas, gente, como o surto do ouro ele foi assim uma explosão exponencial, quase que de imediata de população na região das jazidas, havia uma precariedade muito grande no abastecimento das jazidas. Para vocês terem noção, muita gente morria cheio de ouro nos bolsos, mas não tinha o que comer. Tudo isso devido ao fato de ser uma terra que era estéril para a plantação e a dificuldade de acesso, até porque, como aquela região é uma região que havia sido descoberta naquele momento, existiam pouquíssimos arraiais ou vilas que possuíam pessoas que já estivessem morando naquela região anteriormente. Como se não bastasse essa questão do abastecimento, nas regiões auríferas começaram a haver diversas tensões entre aqueles que tinham descoberto o ouro, no caso, os bandeirantes paulistas, e as pessoas que vinham de fora. Os paulistas, eles se opunham que as lavras de ouro fossem entregues a estrangeiros pelo governo português. Só que isso em 1708 não foi atendido pelo governo português. Os paulistas então se revoltaram e começaram a expulsar aqueles que haviam vindo de outras regiões do Brasil. Isso deu início ao conflito que nós conhecemos como a Guerra dos Emboabas. Emboaba é uma palavra pejorativa que os bandeirantes paulistas davam àqueles que vinham de fora de São Paulo ou da região das Minas. O conflito ocorreu de 1708 a 1709. Os paulistas eles não suportaram os ataques vindo das regiões de fora, até porque o governo português ele não iria deixar que um monopólio das jazidas dentro da sua própria colônia ficassem no controle de apenas alguns. Tanto que quando o governo português ele consegue vencer os paulistas, eles criam a capitania de São Paulo e Minas do Ouro para poder regular o que acontecia ali dentro. Com o controle do governo português, nós temos diversas maneiras de taxação e de organização dentro ali da região das jazidas de ouro nas Minas. O primeiro problema a ser solucionado pelo governo português foi justamente o problema do abastecimento. Começaram a ser organizados vários caminhos e trajetos e rotas dentro das jazidas para que tropeiros, que eram comerciantes de mulas, cavalos, bois, gado, pudessem fazer o transporte de mantimentos para dentro das jazidas. Isso também fez crescer um mercado interno dentro do Brasil, porque estimulados para poder abastecer as minas, as pessoas dentro do território colonial começaram a procurar produzir mantimentos por elas mesmas sem ter que precisar exportar de fora os produtos que eles necessitavam. Com o crescimento da ação dos tropeiros, nós também temos o crescimento da expansão da criação de gado aqui no Brasil, da pecuária em si. Diversas feiras de venda de gado e também de mantimentos começam a ser organizadas nos antigos arraiais brasileiros e vão fazendo esses locais crescerem e ganhando o status de vilas. Com esse novo status, o governo português ele poderia taxar essas vilas e, a partir disso, ter o controle do comércio do ouro também. Com o governo é assim, uma coisa leva a outra. Ah, agora eu entendi! Em 1702, o governo português cria a Intendência das Minas, que estava responsável por fiscalizar a região e distribuir as datas. Data é o nome dado às divisões de uma jazida de ouro no período colonial. Em 1720, o governo português ele regula ainda mais a região aurífera com a criação da Capitania de Minas Gerais, separando ela de São Paulo. Muito espertinho, né? Separando isso dos paulistas. Tanto que boa parte dos bandeirantes paulistas ou descendentes daqueles bandeirantes, eles são expulsos das minas e eles partem para a região do Mato Grosso em busca de novas jazidas. Aliás, essas expansões desses exploradores
vão fazer com que o governo português e o governo espanhol assinem o Tratado de Madrid. Porque como os bandeirantes e os expedicionários em busca do ouro, eles ficavam atravessando a linha do Tratado de Tordesilhas o tempo todo, o governo português ele teve que fazer um novo tratado, um novo acordo, até para que ele não perdesse boa parte dessas jazidas encontradas para os espanhóis. Dentro da capitania de Minas, nós tínhamos toda a divisão da fiscalização real e da tributação. As casas de fundição serviam para poder separar o quinto, que era o imposto que dividia o ouro encontrado em 20% para a coroa portuguesa, e na casa de fundição eles derretiam o ouro para transformá-lo em barras e colocar o selo real neste ouro. Isso tinha a intenção de evitar que o ouro fosse traficado em pó. Se lembra que o ouro encontrado foi o ouro de aluvião? Pois é, o primeiro pó traficado aqui no Brasil foi pó de ouro. O crime é nóis. Outra taxação criada pelo governo português foi o sistema de captação, que cobrava um imposto fixo por cabeça de escravo que fosse trabalhar nas minas. Ah, governo português, mas eu não tenho escravo. Pois o imposto vai ser cobrado pela sua cabeça. O governo é chato pra caramba, ah meu Deus! E a partir de 1750, o governo português ele começa a cobrar o que nós chamamos de derrama. A derrama funcionava assim. O governo ele fixava uma meta de arrobas anuais de ouro para aquela região, para aquela jazida. Se essa meta não fosse alcançada, quem participasse da extração daquela jazida deveria tirar do seu próprio bolso a grana, a riqueza para poder completar essa meta. As derramas elas eram muito temidas pela população. E para piorar, com o passar dos anos, as descobertas e a extração de ouro foram diminuindo e as derramas começaram a ser muito mais frequentes. Aqui no Brasil, nós também vemos essas taxações acontecendo com a exploração de diamantes. Sim, não foi somente ouro que foi descoberto aqui no Brasil não, também tivemos muito diamante. As primeiras descobertas de diamantes aconteceram ali na região do Arraial do Tejuco, onde hoje fica a cidade de Diamantina. Em 1734 foi criado o Distrito Diamantino para que o governo português pudesse organizar e controlar a cobrança de tributos sobre as pedras extraídas e evitar o contrabando. Os contrabandistas eles eram tão espertos que eles produziam santos de barro e de madeira, mas que eram ocos com uma pequena abertura no fundo ou atrás para poder esconder ouros e diamantes dentro deles. Daí temos a expressão santo do pau oco, que é uma designação, né, que quer dizer, né, aquela pessoa que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Uma coisa que foi estabelecida pelo governo na região dos diamantes foi que a exploração de ouro não deveria acontecer, para que toda a mão de obra fosse destinada apenas à exploração de diamantes. Em 1740, o governo português ele restringe ainda mais aquela região, criando os contratos de monopólio. Só poderia extrair diamantes daquela região quem contratasse essa terra por um período de tempo determinado. E essa terra deveria ficar destinada apenas a um único contratador. Como eu falei, com o passar dos anos, a extração de ouro e diamantes começou a ficar menor, até porque o ouro ele não brota da terra, ele não é infinito. E com a diminuição drástica da quantidade de diamantes encontrados, em 1771 o governo português dá louca. Eles criam a instituição da Real Extração, que proibiu todo mundo de extrair diamante e todos os diamantes que existiam naquela região deveriam ser dedicados e enviados para a coroa portuguesa. Eu sou rica! Eu sou rica! Muito bem, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, do vídeo de hoje. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, isso tudo é muito importante, para que a nossa disciplina de história seja um pouco mais relevante nesse YouTube. Até porque o Brasil está precisando, né, minha gente? Um beijo e valeu! Ei, Johnny Rambo,
Eu estou duro. Conhece alguma simpatia para ganhar dinheiro? Eu conheço. Acorde cedo. Tome um bom banho e vá. Vá trabalhar, seu vagabundo.